E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Estamos começando em nossa quinta resenha da Intagro aí. Como a gente sempre promete, a gente nunca divulga o dia que vai ser feito, né? E a ideia hoje, pessoal, é falar um pouquinho aí desse cenário de praga que está acontecendo aí nos últimos dias. Muita coisa diferente acontecendo frente à dinâmica de alguns insetos, né? Falar um pouco mais do sul do Brasil, mais envolvendo principalmente agora aqui que a gente está numa temperatura menor. O Eduardo ainda está uma temperatura um pouco maior, né, nos 28, 29 graus, né? Mas aqui no sul a gente está numa temperatura um pouco menor e a nossa ideia é conversar um pouquinho aí. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Boa noite, Tchê. Tô aqui na beira do barulho aqui. Se o pessoal escutar alguma e peço desculpa, é que a gente tá na beira da rua aqui. Ah, calor aqui bastante calor. Ainda tô aqui em Fortaleza. Nós vamos voltar agora para São Paulo segunda-feira, voltar à normalidade, voltar à rotina. Mas, como o Maurício estava falando, lá em São Paulo também é mais quente que no sul, né? Então, uma dinâmica diferente. Não, Maurício, tu tá no Paraná agora ou já desceu? não, eu já estou no Rio Grande do Sul. Essa semana foi bem interessante, pessoal. Até a gente começou o Congresso de Entomologia lá em Fortaleza. Eduardo também estava lá. Depois disso a gente voltou para o Paraná. Depois subimos para o Mato Grosso do Sul e agora a gente está aqui no sul do Brasil. O Eduardo está com um pouquinho de problema de conexão, mas a ideia, pessoal, é a gente conversar um pouquinho sobre essa situação, pelo menos de inseto praga, tá? Trigo, a gente tendo aumento aí principalmente de pulgões, tá? Momento agora, aumento de pulgão. Milho, para aqueles que semearam milho, a gente está tendo alguns fluxos de cigarrinha, alguma coisa de percevejo, tá? Mas o principal motivo até da gente conversar hoje, pessoal, e até primeiro é para retomar as resenhas, né? A gente ficou 2 semanas praticamente sem resenha aí. E o segundo ponto é para trazer um pouquinho aí, pessoal, essa questão de temperatura. Às vezes a gente fica um pouco preocupado que agora começa a ter um pouco mais de população e a gente tem temperaturas baixas e às vezes a gente fica naquela dúvida, pô, será que eu faço manejo? Será que eu não faço manejo? Então, um pouquinho a gente vai estar abordando isso, tá? Depois a gente vai estar abordando um pouquinho para revisar essa questão de tomada de decisão na cultura do trigo, na cultura do milho. E depois falar um pouquinho de sistema, tá, gente? A gente vem agora numa constante de populações de insetos, começa a aumentar o fluxo de trips, que depois vai se reverter lá na cultura de verão. Então a ideia é a gente pegar esses pontos e a gente está abordando esses pontos, tá bem? Primeira coisa, Isso. Eduardo, faz uma revisão aí para nós sobre temperatura e metabolismo de inseto. Vamos lá. Então, gente, bem resumido, assim, que é uma quase que uma área de estudo separada, né, a parte. Mas insetos, gente, eles têm um gradiente de temperatura, e aí falando de todos os insetos, insetos praga, predadores, todo tipo de inseto, eles têm um gradiente de temperatura, onde que dentro desse gradiente eles têm um limiar mínimo e um limiar máximo de desenvolvimento. E aí no meio desse gradiente tem um limiar que é ótimo, que é onde ele vai reproduzir, gerar um maior número de indivíduos com um tempo de vida razoável. E quando a temperatura começa a aumentar, como por exemplo agora vai começar a sair do forte do inverno, começar a subir a temperatura, para o Rio Grande do Sul, principalmente, cultura do trigo, aqueles insetos que estavam lá na lavoura, eles vão começar a acelerar o seu metabolismo, ou seja, eles vão começar a acelerar o seu desenvolvimento e também a reprodução. E além disso, vão começar a acelerar o consumo de alimentos também. Então vai impactar tanto essa geração, vai impactar aqueles que já estão na cultura, né? Quanto a geração que vai vir, que vai ser a próxima que vai vir agora, o próximo fluxo populacional, que já vai encontrar temperaturas razoavelmente mais adequadas, mais próximas ao ótimo para o desenvolvimento. E essas temperaturas, gente, tem em torno assim, ó, 22 até 20, 28 graus. 25 graus seria o ótimo, né? Mas nós não temos essa constância de 25 graus assim, o tempo todo.
Mas dentro desse limiar ali, acima de 20 graus e abaixo de 30 graus, tá ótimo para inseto, tá ótimo. E a gente está começando a chegar nessa fase. Então é a fase onde que a gente vai encontrar o maior número de espécies de insetos diferentes na cultura do trigo, ocorrendo ao mesmo tempo. E se nós não tomar decisão na hora certa, a gente vai ter surtos populacionais aí, encontrando o trigo aí em fase de emborrachamento, fase de espigamento, dependendo da semeadura. Então, Não, gente, a bacana, temperatura, Eduardo. a E partir de agora, a temperatura começa a ser um fator chave para tomar decisão. E assim, gente, só para puxar esse link que o Eduardo acabou de postar, essa questão de temperatura, é ótima. Tem um conceito que a gente usa que seriam temperaturas cardinais, tá? Ou seja, temperatura inferior, temperatura limite superior, enfim, todas essas composições de temperatura que tem. Entrando para a questão de manejo, vamos lá, pessoal. O que acontece se o Eduardo falou muito de metabolismo, desenvolvimento de inseto, e essa relação de temperatura. Geralmente, quanto maior a temperatura, menor é o ciclo de desenvolvimento, menor muitas vezes vai ser o potencial biótico do inseto, só que maior vai ser o número de gerações ao longo que vai acontecer. Puxando esse gancho do Eduardo, quando a gente vai fazer a aplicação de um produto, principalmente inseticidas que têm ação neurotóxica, em condições de baixa temperatura, o tempo de morte geralmente ele se estende. E muitas vezes, por mais que tu tenha uma contaminação, tu vai ter um período maior para ocorrer a morte do inseto em função de uma aplicação. O mesmo vale para quem vai trabalhar com fungos entomopatogênicos em condições de temperatura menor. O tempo, muitas vezes, para que esse fungo consiga penetrar no inseto, ele vai ser um pouquinho maior. E muitas vezes, em função da presença de radiação solar, principalmente UV, tu pode ter um efeito deletério sobre o organismo. Então, gente, primeiro detalhe, se vocês não estão pensando em tomar decisão para fazer uma aplicação numa condição de temperatura menor, de baixa temperatura, cuide um pouquinho essa relação com o metabolismo do inseto e lembre-se que em baixas temperaturas, o próprio processo de alimentação do inseto ele é restrito, ele restringe. Então, muitas vezes, até se tu tem aquele medo que o inseto possa fazer algum problema, de transmitir até algum agente patogênico, dá para dar uma acalmada numa condição de temperatura menor e aguardar muitas vezes aumentar um pouquinho a temperatura do ambiente, que no nosso fluxo agora do sul pode ser de 1 ou 2 dias, e depois, com uma temperatura um pouco maior, a gente fazer esse manejo. Mas o que é temperatura de inseto, entre aspas, né, pessoal? 15 graus. A partir de 15 graus ele já começa o metabolismo, já começa a acontecer, e assim por diante. Voltando, Eduardo, vamos lá. Como é que se dá a transmissão de agentes patogênicos de inseto em temperaturas baixas? Ela é também incisiva? Ela é restrita? Então, Como é que se é essa? tá me ouvindo, Maurício? Tá dando uma travada aí. Tô te ouvindo, estou te ouvindo. Tá travando um pouquinho o teu vídeo, mas até aqui tá tudo bem. Tá o Wi-Fi aqui então. Então, a relação de transmissão, falar agora com relação ao aumento de temperatura. Em relação ao aumento de temperatura, gente, insetos que transmitem vírus via picada de prova, que adquirem via alimentação e transmitem via picada de prova, conforme vai aumentando a temperatura, ele vai aumentando o número de picadas de prova, tá, gente? E aí, vou dar o exemplo de pulgão, que é a gente tá na cultura do trigo agora, por exemplo. Um trigo que foi plantado um pouco mais tarde, ainda está se desenvolvendo, ainda não está em plena fase reprodutiva, ele ainda é suscetível de sofrer impactos relacionados ao VNAC, por exemplo. Com esse aumento de temperatura, gente, esses trigos que foram semeados no tarde, eles vão sofrer o maior número de picadas de prova de afídeos. E se esses afídeos, porventura, estiverem contaminados, eles vão fazer uma transmissão com maior número de plantas do que eles fariam se fosse numa temperatura menor, que é o que nós estávamos encontrando aí algumas semanas atrás. Então, basicamente, essa é a relação. Para a cigarrinha, pessoal, cigarrinha, apesar dela sobreviver em temperaturas extremas, que a gente chama, né, assim, de você encontrar indivíduos congelados e depois vai lá o indivíduo tá ativo, agora começa, é a mesma situação, gente. Ela vai começar a esquentar, o que já era aterrorizante tende a ficar pior em termos de
comportamento e ecologia de insetos. Então, a questão de transmissão, ela é quase que uma relação linear positiva com a temperatura. Então, a taxa de transmissão, né, de vetores para plantas em si, né? Não, bacana. E até essa relação é importante, gente. Lembre-se sempre, metabolismo de planta, metabolismo de inseto, metabolismo de agentes patogênicos, eles estão associados à variação da temperatura do ambiente. Em função dessa variação, tu tem variações de metabolismo, e é bom a gente puxar muitas vezes para nós, para a gente executar manejo também em função desse tipo de tomada de decisão, e são essas variações que muitas vezes se utilizam para se fazer a questão que a gente chama daqueles modelos, aquelas modelagens que muitas vezes são utilizadas de previsibilidade de ocorrência de algum inseto, né, Eduardo? Até algumas coisas que a gente viu aqui, nos trabalhos, aquele congresso de homologia que a gente estava essa semana, o pessoal usa muito modelo, né, para prever a ocorrência em relação à mudança climática, tá, gente? Vou dar um exemplo aqui. Eles fazem previsões para 2050, 2060. É válido, beleza, é válido. Muita gente faz, eu já tentei fazer, já fiz, mas assim, não tem essa aplicabilidade direta. É mais questão de ecologia. Agora, tem alguns modelos que estão sendo desenvolvidos, alguns por nós, outros por outros grupos de pesquisa, que têm relação direta com a previsibilidade da ocorrência de surtos de uma praga específica com base na temperatura. Tá? Então, você pega uma temperatura onde que o inseto, uma temperatura limiar mínima e uma máxima, como a gente falou antes, dentro daquele gradiente, o inseto vai acumular energia e vai completar o seu desenvolvimento. E aí, você tem modelos que preveem o acúmulo de energia, ele consegue prever quando que o inseto vai atingir a máxima abundância. Ou em que época do ano que ele vai atingir o pico dele. Então, são vários modelos que se tem, que levam em consideração a temperatura. A maioria deles leva, inclusive. Né? Então, só o ponto de atenção desses modelos, né? A maioria leva em consideração só a temperatura e esquece da planta hospedeira, né? Então, E assim, e até puxando o gancho do Eduardo, fazer um modelo hoje, pessoal, é mais fácil. O mais difícil é a validação cruzada, que é o quê? O valor estimado e o valor real, tá? Enfim, querendo ou não, pessoal, isso é uma linha que hoje, tanto eu quanto o Eduardo, a gente tem bastante afinidade. O Eduardo talvez um pouco mais na modelagem, um pouco mais na parte de gel, mas a gente vê que é um caminho interessante, só que é um caminho que tem que ter bastante cuidado. Mas voltando no escopo, gente, só para relembrar agora, tá? Trigo, para quem tem trigo, pessoal, e vai tomar decisão agora para manejar pulgão, cuidado, pessoal. Tem muito pulgão? Tem, mas tem percevejo, tá, pessoal? E emborrachamento, emissão de folha-bandeira, pessoal, ali é o time, que a gente também tem que cuidar percevejo. E agora também começam os fluxos, principalmente de Spodoptera e Pseudolete. Então, fiquem atentos agora, pessoal, tá? Esse time a gente tem que tomar cuidado. Se vocês forem tomar decisão para pulgão, tomem também a decisão com foco em percevejo, tá, pessoal? É muito importante isso. E lembre-se que esse período agora de emborrachamento, esse período agora que a gente tem do próprio espigamento, é um período muito crítico para o milho. E muitas vezes esses insetos, eles têm o potencial, no caso do percevejo, de eliminar espigas por metro quadrado. Já no caso de pulgão, principalmente agora passando aquele momento mais crítico para a virose, a gente tem mais esses pulgões que vão afetar peso de grão, tá? Tome muito cuidado. Eduardo, quer complementar alguma coisa na de trigo? de trigo, cara, eu diria assim, Maurício, com base no que a gente tem visto, desde quando nós estávamos trabalhando junto a campo, né? Que esse seria o período mais crítico até para percevejo do que propriamente para pulgão, né? Porque agora a gente tá vendo o pulgão agora, não é que ele não ocorreu, ele já ocorreu e agora a gente está passando a enxergar ele na lavoura. Mas eu diria assim que pela fase de desenvolvimento da planta e pelo potencial de dano direto, eu diria que seria até a gente virar a chavezinha agora para percevejo, né? Na hora de amostrar, você E procurar até, percevejo.
até assim, gente, uma dica importante prática aí para quem for fazer aplicação para percevejo, tá? Uh, nesses dias de temperaturas mais baixas, a tendência de percevejos adultos é migrar para a parte superior do dossel da planta de trigo nos horários mais quentes do dia, em dias de temperaturas baixas. Em dias com temperaturas maiores e que as noites vão ser um pouco mais quentes, a tendência é que adultos comecem a migrar até em horários quentes do dia, mas eles tendem a permanecer no parte superior do dossel vegetativo do trigo durante a noite também. E as ninfas, que geralmente estão no solo, associados a plântulas de plantas daninhas, por exemplo, buva, elas tendem a migrar na parte superior do dossel vegetativo. Então, cuidem só esse ajuste. E se vocês forem tomar decisão para noites um pouco mais quentes de aplicação, tentem priorizar mais esses horários aí que vocês vão pegar, tanto adultos quanto ninfas, e muitas vezes até pseudalete também, spodoptera também, na parte superior do dossel vegetativo. Isso é muito importante, tá bem, pessoal? Como o Eduardo falou, enfim, a gente por alguns anos veio fazendo esses trabalhos de monumento crítico para a cultura do trigo. É algo que a gente sempre tinha aquela preocupação de fazer o trabalho de base, né, o trabalho básico, né? Enfim, isso às vezes é algo importante, né? Como a gente começou desde 2014 fazer aqueles trabalhos básicos para TRIPS, como começou em 2015, 2016, fazer os trabalhos básicos, principalmente para cigarrinha do milho, percevejo a gente começou um pouco antes. Então, para quê, pessoal? Para ter base, para depois a gente conseguir fazer outras situações. Por isso que a gente sempre dá essa dica, pessoal. Quem está começando e coisa, gente, vamos com muita calma. Primeiro faz a base, depois de uma base bem feita e que você, enfim, começa a construir todas aquelas outras partes que fazem parte do conhecimento, tá bem? Vamos lá. Puxar um gancho aqui, Eduardo. Milho, tá, pessoal? Milho, tem muitas áreas que vão ser semeadas, tem muitas áreas que o milho já está emergido, tá, pessoal? A mesma condição que a gente acabou de falar para a tomada de decisão em trigo, também cuidem também nisso no milho, tá? Em dias com temperaturas menores, a taxa de alimentação dos organismos é um pouco mais baixa, então daqui a pouco você pode esperar fazer uma aplicação numa condição que você está com o metabolismo um pouco mais ativo, para que aquele produto ele tenha um pouco mais de performance, ele seja mais ativo. E principalmente, pessoal, a partir de agora, a gente tem uma janela de palito até V4, que como a gente falou que para trigo o percevejo é importante, aqui também percevejo é muito importante, tá? Então tem palito a V4, pessoal, vamos tomar cuidado com percevejo, vamos também tomar cuidado com a cigarrinha, está muito aleatório a questão. E eu vou fazer uma pergunta, Eduardo, vamos lá. Eu estou fazendo monitoramento, né? Imagina, estou fazendo monitoramento, minha placa está coletando ali e eu estava com temperatura média de 26, 27 graus. E aí, nas próximas 2 semanas, cai a minha temperatura. Será que se cair a minha temperatura, vai cair também a captura de cigarrinhas? Ai, ai, que isso é cilada, né, cara? Olha, eu acho que ela vai cair, mas não vai cair no momento que cai a temperatura. Isso aí, Tem um isso aí, delay aí, tem um isso aí. atraso, tá? Quem trabalha com armadilha tem que saber que que a gente encontra na armadilha é o reflexo de todo um processo que já aconteceu. Então a armadilha é a última, é o padrão que a gente chama, né? É o que aconteceu. Então a armadilha serve para olhar para trás, tá? E para olhar um dia para frente. Então, mais que isso é muito perigoso, muito perigoso. Não, mas Eduardo, eu não quis te colocar numa cilada. Fica tranquilo. É mais até, pessoal, para explicar esse delay que o Eduardo falou, que eu acho que isso é importante, tá, pessoal? A placa, voltando, ela é um reflexo da semana anterior e de toda a semana anterior. Então, quando a gente tem uma redução de captura, e muitas vezes até a gente tem que tomar cuidado ao trazer essa informação da redução de indivíduos capturados, é sinal que a temperatura do ambiente ela diminuiu, e diminuindo a temperatura média do ambiente faz com que a cigarrinha, pessoal, isso
Eduardo, eu vou falar um pouco demais agora, depois na próxima tu me corta também. Pessoal, o que que indica, tá? Tá caindo a população da temperatura do ambiente para cigarrinha. Tchê, ó, isso é uma adaptação fantástica dela. Fantástica no sentido assim, ó, pô, esse inseto é diferente. O que que ela faz, pessoal? Naqueles ambientes que ela está, onde que a gente está fazendo o monitoramento, quando baixa a temperatura, qual que é o comportamento da cigarrinha, pessoal? Ir para o solo. Não se enterrar no solo. Ela vai e fica debaixo de palhada, ou se tem tufos de milho, ela vai para dentro do tufo de milho. Então, em dias que tu tem vento constante e temperaturas, essas temperaturas não abaixo de 15 graus, mas temperaturas abaixo de 12 ou 11 graus, a tendência maior, ou pós-precipitação, isso é importante, a tendência da cigarrinha, pessoal, é ir para o solo, em direção ao solo, não se enterrar, mas ficar debaixo de palhada, no centro de tufo. Por isso que nesses dias a gente vê menos, e por isso que nesses dias captura menos, e por isso que o resultado final vai dar uma menor população de cigarrinha capturada. Desculpa essa analogia, mas olha a loucura, tá, Eduardo? Cuida essa. Aí eu peguei viajando, né? Porque eu saí de Fortaleza, fui para Foz do Iguaçu, a gente participou do evento lá. E aí no outro dia eu tinha que ir para Mambá, em Mato Grosso do Sul. Então o que que eu fiz? Na minha ida, eu fui de madrugada, primeira coisa, louco de madrugada, o que que ele faz? Pega a lanterna e vai na lavoura ver o que está acontecendo, né? Claro que eu não ia perto de casa, enfim, a gente tem medo de tomar um tiro também, porque imagina, um louco no meio da lavoura, né? 4 da manhã, mas enfim, a gente vai lá, beleza, está lá, vendo a condição e coisa, e no retorno a gente volta também. Só que é um dia que a gente tem temperatura menor. Numa mesma condição de temperaturas maiores, tu vê que o inseto tem um comportamento distinto. Voltando, Exato. quando tem plantas ali, pessoal, e tu tem cigarrinha, tu tem temperatura maior, ela vai estar exposta, né? De dia ou de noite. De noite tu vai ver ela mais em alimentação, de dia ela vai estar ali um pouco mais exposta, mas ela vai estar exposta. Quando tu tem pós-precipitação, ou você tem principalmente temperatura baixa, um que outro indivíduo você vê, mas a grande parte dos indivíduos estão na base da planta. E na base da planta é que ela concentra também o seu processo de alimentação ali, porque a temperatura ali ela é mais estável, a gente tem uma temperatura mais constante. Desculpe a viagem, pessoal, sábado de noite, 10 da noite, tá? Mas, pessoal, é só para vocês entenderem, a gente traz esses conceitos, porque isso é um pouco da dinâmica do inseto. E às vezes a gente acha assim, não, baixou a temperatura, sumiu. Não, pessoal, ela foi para o solo. Deu uma geada, eliminou a população de cigarrinha. Não, pessoal, ela foi para o solo, temperatura constante. Precipitou, ela foi para onde? Foi para o solo, tá? Depois ela retorna. Quando a condição do ambiente for ideal para ela, para que ela consiga ficar, se reproduzir e gerar descendente fértil, tá bem? Desculpa a viagem aqui, pessoal, mas esse detalhe é importante. Para quê, pessoal? Para a gente tomar cuidado, muitas vezes até, de tu apresentar uma informação e apresentar aquela informação e tu dizer, baixou a população de cigarrinha. Pessoal, isso daí foi uma relação de temperatura do ambiente e temperatura do ambiente influencia metabolismo e comportamento do inseto. Eduardo, eu fiz aqui um podcast dentro do podcast. Vamos lá, o que que faltou eu falar aí? Cara, não, tô, assim, de maneira geral, Maurício, tu falou assim, passou por todos os pontos que são os cruciais, e eu queria só reforçar, né, essa... que a gente não gosta de falar muito, né, porque a gente vê muita coisa acontecendo, mas a questão de você falar se vai baixar, se a população baixou ou não baixou, sem dar as razões, ao meu ver, é um pouco até liviano, sabe? Porque, baixou a população. E aí o pessoal se despreocupa, né? Porque essa informação vem de locais que teoricamente é para ser locais de confiança, né? Então essa questão de apresentar os resultados é muito importante, de fazer essas relações do porquê que baixou, do porquê que não baixou. Não só daqui a um mês lá fazer uma análise e aí ver, não baixou lá atrás por causa que aconteceu aquilo. Mas são informações que a gente tem em tempo real e poderia apresentar de uma forma melhor. Essa questão de monitoramento de população, né? Ao meu ver, né? Como eu, Eduardo. Não, show de bola, Eduardo. Mas vamos lá, Eduardo, para a gente ir para os finalmente, voltando, pessoal. Vamos continuar o monitoramento de cigarrinho, isso é fundamental. Vamos continuar fazendo o processo de divulgação, é fundamental.
Só que principalmente, pessoal, só no fazer divulgação, é muito importante fazer vocês, se possível, façam a relação. Tem um IMET, o IMET, pessoal, é um site público, né? É público, né? É público, enfim, que ali, pessoal, estão a informação de todas as estações meteorológicas, tá? Estão disponíveis no Brasil, em alguns pontos. Ali, pessoal, vocês conseguem pegar uma série histórica de informação de dados de temperatura, precipitação, enfim, todas essas informações. E é muito importante quando vocês têm essas séries históricas, fazer uma relação também importante com, principalmente, as variáveis ambientais, tá? Eu sei que muitas vezes pode ser difícil, enfim, mas é muito importante, tá bem? Para finalizar, Eduardo, percepções do Congresso de Entomologia, o que você achou? Cara, eu. Não, para mim, assim, como pesquisador foi proveitoso, eu aprendi bastante. Conheci bastante pessoas pessoalmente, né? Que essa pandemia a gente conheceu muita gente via EAD, mas como todo evento tem coisas que tem que ser melhoradas. Eu estava até no backstage, que a gente chama, né? Eu ajudei algumas situações e ali olhando de dentro para fora do evento, algumas coisas poderiam ser sim melhoradas, né? Então, eu acho que para o próximo tem muita lição vai ser tirada desse evento. Questão de palestras, cara, eu olhei as que eu pude olhar foram bem interessantes, resultados novos. Algumas palestras bateu a mesma tecla, mais a nível de reforço do que de informação nova. Questão de biológicos, tendência, tá, gente? Tendência. E aí, tanto biológicos direto de fábrica quanto on-farm. Isso é informação do mapa, tá? Não é informação nossa, informação do mapa. Eles, a tendência para as duas áreas. E aí eu acho que, de uma maneira geral, ao meu ver, foi proveitoso para mim, mas sempre tem algumas coisinhas aí que a gente poderia ter feito melhor. Né? Maurício, só para não deixar passar aqui, tem uma pergunta do Rogério para ti, eu vou ler aqui, tá? Uhum. Eu escrevi assim: Basílio, pensando em spodópteras, o que seria mais útil como controle complementar? O uso de confusão sexual ou atrativo sexual? Eu acho que aqui está mais relacionado à forma de usar o feromônio, né? Ah, sim. O que que eu vejo assim, ó, é que aquela coisa, tanto a confusão, tu, na verdade, tu vai fazer o processo aí para impedir, principalmente o que a gente chama da chegada do indivíduo ali no ambiente, enfim, tu desorienta ele, enfim. E a questão do atrativo, ele é, na verdade, uma característica de tu atrair o organismo aí, para tu atraindo o organismo aí, enfim, tu vai colocar muitas vezes alguma questão tóxica junto aí para tu justamente estimular a alimentação e depois a morte. Eu vejo as duas estratégias, elas são complementares, na verdade, não, eu acho que não compete, né? Eu particularmente, o que que eu faria? Ambas eu utilizaria sempre pré-precipitação, né? Porque pré-precipitação tu vai ter fluxo de lagarta, né? Então tu pode posicionar ali. Só que o problema é que assim, ó, junto tu não vai poder trabalhar. Eu particularmente, vamos pensar milho, pensando em milho, eu utilizaria atrativo justamente naquele período início de desenvolvimento, né? Que é um intenso fluxo delas, associado muitas vezes a uma ferramenta ou inseticida, né? E a confusão eu utilizaria pós-pendoamento, porque Uhum. pós-pendoamento é muito difícil acertar alvo, é muito difícil também as próprias questões de atrativo acertar. A população é maior, a massa de planta é maior, tem mais volátil de planta que pode interferir no comportamento do inseto. Então, eu utilizaria depois. Mas é aquela coisa, né? Eu vou ser bem sincero assim, ó, eu só testei atrativo até agora, tá? Eu não testei confusão. Então, eu tô falando mais em hipótese aqui, coisa do que necessariamente efetividade, né? Eu também, com confusão sexual, nunca trabalhei assim. A gente vê bastante exemplos, mas eu, sinceramente, também nunca vi. Agora, com atrativo, eu já vi essa questão de, que tu falou agora, Maurício, de conter o primeiro fluxo, ou detectar o primeiro fluxo mesmo, né? Ajuda Sim. bastante, ajuda bastante. Mas assim, Maurício, ó, deixa eu só fazer um comentário também no Congresso de Entomologia.
Eu acho assim, gente, eu acho que a entomologia ela precisa ser mais discutida, enfim, tem que ser mais, tem que ter mais discussão, mais discussão. Eu acho que utilizar o Congresso de Entomologia só para apresentar trabalho não dá. Acho que a gente tem que ter mais discussão. Eu acho uma maior falta de respeito para quem apresenta um trabalho, principalmente um banner, tá lá num canto excluído, num lugar que as pessoas passam ali espremidas, né? Eu falo porque eu paguei, cara. Paguei 700 pila lá na entrada, gurizada, tá? Pro Congresso de Entomologia, pra estar lá. Fui lá, paguei porque eu acho que a gente tem que pagar. Todo mundo tem que pagar. Mas enfim, é minha opinião. O que que eu vejo, pessoal? Os trabalhos, eles têm que ser mais valorizados. Quem faz o trabalho tem que ser mais valorizado. E eu acho assim, pessoal, eu sei que tem muitas vezes temas e coisas. Eu acho que tem que ter mais apresentação de trabalho no Congresso de Entomologia. Muito pouca apresentação de trabalho. Tem muito banner lá, cara, muito banner top, cara, que tinha que ter mais apresentação de oral. Mas é minha opinião, né? A gente, enfim, só para contribuir. Mas eu vejo assim, pessoal, o Congresso mesmo, Congresso de Entomologia, ele é algo muito importante, né, pessoal? Então, é algo Precisa. que discute entomologia, né? Discutir entomologia. E aquela coisa, pessoal, as coisas mudam, a renovação ela tem que acontecer, e isso é fundamental que venha a passar a acontecer. Mas é a opinião de um Harris mortal que está por fora aí, tá? Enfim, mas eu fui lá para incomodar, né? Mas enfim, é do jogo, né? Gente, últimas indagações, pessoal. Gente, acho que o aspecto principal que a gente objetivou hoje aqui, primeiro, trazer uma condição que a gente viu do ambiente. Segundo, pessoal, falar dessa questão de comportamento e metabolismo de inseto. Isso influencia desde na tomada de decisão. Desculpem as brincadeiras. Influencia desde a tomada de decisão até nas informações que a gente vai gerar. Isso é importante considerar, tá, pessoal? Terceiro, cuidem agora as tomadas de decisão, tá? Tentem fazer ela nos horários mais interessantes. Quarto, pessoal, a gente foi lá para o Congresso de Entomologia, a gente foi levar 3 trabalhos principais. Todos os trabalhos de pessoas que fazem trabalhos em conjunto com nós, que faz parceria, enfim, a gente foi lá, levou esses trabalhos. O Eduardo também levou um trabalho bacana lá, que ele está desenvolvendo também. Mas o principal, pessoal, que a gente foi lá justamente é para tentar ver o que está sendo feito, buscar informação, enfim. E de alguma forma, pessoal, tentar ver se a gente está no caminho certo, no caminho errado também dessa parte da entomologia, tá bem? Eduardo, considerações finais, vamos lá. Cara, não tenho muito mais o que dizer, não. Só concordo contigo com o que tu falou do Congresso, cara. Porque, assim, a gente tava lá, fiquei lá apresentando os banners, assim, realmente não dá para passar no meio, entendeu? Não dá. Não dá. E pouco número de banners, assim, até eu achei, em si, né? Mas, né, esperamos que no próximo seja um pouco melhor já. Agradecer o pessoal que escutou nós até agora e dizer que esse congresso eu também agora não faço mais parte da SEB, né? Assim, entreguei o meu posto. Eu estava agora representante dos entomologistas jovens do sul, aí do sul do Brasil. Aí ficamos quase 3 anos, a gente conseguiu tirar do papel algumas coisas. Uma delas foi o encontro de estudantes em entomologia, que aconteceu de forma online. O Maurício pôde ajudar nós, né? Ajudou nós aí, dando uma palestra para nós. E assim como outros pesquisadores também. Esperamos que continue, que torne-se presencial, porque é um evento legal e que realmente tem o foco no conteúdo em si, na apresentação de trabalhos, na questão dos banners, trabalhos muito bons para apresentados lá. E alguns foram, a gente viu que o pessoal continuou o trabalho, apresentou aqui no congresso também. Esperamos então que no próximo congresso a gente traga mais novas notícias, né? Muitos lançamentos também, que a gente viu lá. E da minha parte era isso, pessoal. Acho que durante a semana a gente, quem sabe,
Divulga aí mais algum conteúdo que a gente está produzindo aí, alguma postagem também. A gente está tentando aí produzir alguns conteúdos aí com maior frequência, né, do que a gente vinha tendo até agora. É um show de bola, Eduardo. E só para resumir, eu acho que o destaque de um congresso são os trabalhos e as pessoas que levam trabalhos. Isso tem que ser um destaque. Isso tem que ser valorizado. Enfim, querendo ou não, a renovação ela está acontecendo e ainda bem que a gente tem bastante gente que está trazendo bastante informação. Gente, como combinado, sem divulgação, começamos aí. O pessoal ficou um pouquinho, público bom, tem gente que está indo aí. Né, pessoal? Obrigado por todo mundo ter aguentado a gente num sábado de noite. Né? Mas a ideia, pessoal, foi trocar um pouco de informação, trazer um pouquinho do que a gente está vendo aí. Semana que vem tem outra, tá, pessoal? Semana que vem a gente vai estar trazendo pelo menos um pouco mais de manejo, um pouco mais de comportamento de inseto. E assim a gente vai indo, tá bem, pessoal? Uma boa noite, bom final de semana para todo mundo. Semana que vem a gente vai estar no Rio Grande do Sul, tá? Então a gente vai estar rodando ensaio, a gente vai estar rodando o campo, a gente vai estar rodando as regiões do Rio Grande do Sul. Enfim, e assim a gente vai indo, tá bem, pessoal? Um abraço aí e boa semana a todo mundo. Boa semana, pessoal.